sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quem Lidera Governa. Esse aqui é o nosso 11º episódio e hoje estou aqui com uma pessoa super especial, que é o Rodrigo Pereira. Posso chamar de Rodrigo Pereira, de professor? Pode chamar de Rodrigo, fica à vontade. Rodrigo é uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu conheci através da indicação do Bruno, que trabalhou lá na Novo Oeste. Ele falou para mim, chama o Rodrigo no podcast, porque ele é uma pessoa sensacional. Tenho certeza que vai contribuir muito com o conteúdo do podcast, que é sobre liderança. Maravilha. Mas não somente uma liderança de gestão, Rodrigo, mas uma liderança que fala sobre governo. Ou seja, que a pessoa tem um propósito e onde ela está vivendo esse propósito, utilizando os atributos da identidade dela, ela pode governar. Exatamente. Independente de cargo, independente de função. Então, cada um de nós tem um espaço e nós precisamos desenvolver habilidades, conhecimento para a gente ocupar esse espaço. Então, o Quem Lidera Governa podcast tem esse objetivo. Perfeito. Mostrar para as pessoas princípios, valores, conhecimento, experiências, assim como a sua, que vai agregar na vida das pessoas, daqueles que nos acompanham, e para eles entenderem assim, olha, se ele fez, eu também posso. Legal. E agora eu quero apresentar um pouco, eu tenho certeza que é um pouco apenas do seu currículo, mas nós vamos ter a oportunidade aqui de te conhecer melhor. Tá bom. Mas o Rodrigo é natural de Formiga, Minas Gerais. Ele é empreendedor desde a adolescência. Isso. Fez mestrado e doutorado em Ciências da Informação. É fundador e proprietário da Triagem Organização em Sociedade com a esposa, Marli Isso. Bordim Pereira. Um ecossistema composto de 7 empresas de base tecnológica. É sócio fundador da Faculdade Novo Oeste, é membro fundador da BNI IPES, o maior grupo de networking do mundo, criador da metodologia de desenvolvimento humano intitulada MPP, Isso. Método Potencial Puro, já publicou 7 livros, olha que chique, É. e vários artigos científicos. É casado com a Marli Bordim Pereira e não possui filhos. Intitula-se Um Cidadão do Reino. Isso Olha que mesmo. top. Com residência em Campo Grande há 21 anos. É praticamente um cidadão campograndense, Com né, Rodrigo? certeza. Seja Amo esse lugar. muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Obrigado, Nívia. Uma satisfação enorme, viu? Antecipadamente eu externo a minha gratidão pelo convite. Eu acabaram de dizer que, de certa forma, né, espiritualmente falando, a gente já estava bem alinhado em torno daquilo que hoje nós estamos aqui para fazer, que é para falar sobre a liderança, sobre uma perspectiva de governo, né? É verdade. Tudo isso que você falou sobre mim, eu costumo reduzir isso em 3 coisas. Do ponto de vista da identidade, né? Eu sempre digo que eu sei exatamente o meu papel nesse sistema de coisas, que é servir, curar, sempre que possível, e amar as pessoas. Porque às vezes a gente sabe que, do ponto de vista da nossa formação acadêmica, profissional, a gente vai se enchendo de títulos, mas para além deles, né, como você muito bem aí disse, eu me considero um cidadão do reino. Portanto, servir, curar e amar é a minha missão e propósito. Que top, maravilhoso. Eu ia te falar, fala um pouco, né, sobre você, na sua perspectiva, quem é, você é, mas você já falou, né? Exato. Sou um cidadão do reino. Exato, exato. E eu costumo dizer isso, né, Nívia, porque do ponto de vista da nossa identidade, que eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando de liderança e, sobretudo, né, liderar para governar. Tem um texto bíblico, inclusive, lá no início, né, do Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ele nos propositou ao governo, para que governe sobre todas as coisas. Sim. Né? Então, isso sempre foi muito real para mim, isso sempre latejou no meu coração, inclusive se tornou, né, um insumo para que eu pudesse, de fato, empreender. Você disse isso, desde os 12 anos, eu estou empreendendo. Né? Eu gosto de contar essa história, Nívia, porque às vezes a gente para olhar o empresário, né, e acha que as coisas aconteceram de um dia para o outro. Sim. E não é verdade, né? Eu, aos 12 anos, já estava vendendo frango em Formiga com os meus pais. Então, em um cenário onde a circunstância, né, ali momentânea, não nos dava grandes perspectivas de vida. Mas
o sonho acalentado foi capaz de mudar, né, toda essa circunstancialidade. Então, eu costumo dizer que para tudo há um processo, é preciso estarmos muito conscientes de que há um bom preço a se pagar, combater um bom combate é algo importante, a todos aqueles que querem inevitavelmente se tornar alguma coisa que vale a pena na vida. E é essa nossa identidade, sustentada nos princípios que a gente estava conversando aqui em bastidores, sim, que nos dará meios e condições, né, para que nós governemos sobre absolutamente tudo aquilo que a gente, porventura, tocar, né? E é promessa. É verdade. Aonde as nossas mãos estiverem, haverá prosperidade. Amém, eu creio nisso. Exato. Então, né, de uma forma bem assim geral, esse é o Rodrigo, né? Rodrigo, e quando que esse sonho de começar a empreender, eu acredito assim, que o empreendedor é aquela pessoa que tem a visão de ocupar espaços que estão abertos, é aquela pessoa Exato. que tem a capacidade de fazer o melhor com o que tem, que acredita que pode fazer a diferença. Então, eu acredito que ser empreendedor, nós podemos ser em qualquer lugar. Sim. Sendo empregado, sendo patrão, Exatamente, sendo autônomo, em todos os lugares nós podemos empreender. Capacidade de gerar resultados positivos com o recurso que tem, na verdade, onde está. Exato. E quando que surgiu esse sonho? Então, olha que coisa, né? Assim que eu terminei a minha graduação, e olha que eu fiz um curso, né, extremamente inusitado, né? Eu fiz biblioteconomia. A priori não tem nada a ver com o mundo do empreendimento, né? E eu fiz biblioteconomia e recebi uma proposta de trabalho. Biblioteconomia. Biblioteconomia. É a escola que forma bibliotecários, né? E aí eu finalizei o curso de biblioteconomia e recebi uma proposta bem jovenzinho, com 23 anos, para vir para Campo Grande já ministrar aulas em um curso de biblioteconomia que era oferecido aqui pela Fundação Lawtons, a FUNLEC. E quando eu cheguei ali, eu me deparei com um cenário onde eu identifiquei que não havia em Campo Grande uma empresa que tratava especificamente da gestão e organização de documentos. Olha só, já vi uma lacuna. Uma lacuna. Visto isso, eu convidei alguns alunos para que nós pudéssemos criar uma empresa. Consegui sensibilizar 3 deles, abrimos a Triagem Organização. Em novembro de 2003, a empresa vai completar 21 anos, né? Esses alunos nem estão mais comigo, todos passaram em concurso público, mas eu continuei acalentando esse sonho. Até que, de tanto acalentar e acreditar, eu parto sempre do princípio que o ser humano precisa aprender a crer para ver, né? A coisa começou a dar certo, a empresa começou a faturar, né? Começou, de fato, a se fazer algo importante na minha vida e, a partir daí, então, a gente não parou de crescer nesses 21 anos de CNPJ aberto aqui em Campo Grande. Uma lacuna percebida, uma metodologia e estratégia de intervenção pensada, a gente criou a empresa e nós estamos aí hoje, eu sempre digo isso, no melhor momento da empresa nesses 21 anos de existência. Que legal. Parabéns. É isso mesmo. É. Sonhar como uma criança e executar como um adulto. Exatamente. Mas Michele sempre fala, quem não tem a capacidade de sonhar, não tem a capacidade de realizar. Porém, para realizar, a pessoa precisa se aperfeiçoar, precisa aprender, precisa se desenvolver. Então, são coisas que caminham juntos. Exatamente. Não tem como fazer, né? Só sonhar não vai resolver. Exato. Mas também, se não sonhar, não começa nada. Exatamente. Eu sempre digo isso, né? O sonho é Crer a fagulha da criação. Crer para ver. Eu sempre digo que fazer uma ponte ao futuro, né? Tentar gradualizar, é uma expressão que eu uso muito, né? Que é a capacidade de vermos como nós gostaríamos de estar no futuro próximo, é fundamental o ser humano, né? Se você não sonha, eu uso uma expressão muito forte para isso, né? Na ausência do sonho, tem-se um ser humano que perambula pela Terra. Perambula no seu pior sentido.
Ou seja, eu não sei o que eu quero de fato na minha vida, eu não sei para onde eu estou indo, portanto, eu saio experienciando tudo sem nenhum propósito, sem nada determinado, algo que eu quero construir em mim mesmo. Então, para mim, o sonho é a fagulha da própria existência humana. Na ausência do sonho, sobra-se um ser, olha como é pesado, né? Em processo de putrefação. Né? A gente começa a questionar a vida para qual fim? Se eu não tenho algo que me impulsiona a fazer e a fazer de fato para que tenha-se vida e vida em abundância. Então é preciso sonhar determinantemente, né? Eu parto do princípio que nós precisamos, Nívia, de sonhadores pragmáticos. Por que pragmáticos? Como você muito bem disse, ao passo que eu gradualizo a condição do ser, sonhando, eu me desenvolvo em trazer isso à existência. Então, de forma pragmática, eu realizo esses sonhos. Eu trago isso à manifestação, né? E isso, claro, vai demandar de nós um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento de habilidades emocionais, técnicas operacionais, estratégicas, porque o ser humano é sistêmico, né? Eu sempre digo também, Rodrigo, que todo resultado que nós não temos é fruto de um conhecimento que ainda não adquirimos. Perfeito. E esse conhecimento, ele pode estar em qualquer área. Exatamente. Então, para tudo tem uma resposta. E, de repente, tem coisas que a gente sabe que não tem resposta, mas a resposta é, realmente não tem resposta. Sim. Mas tem uma finalização, assim, sobre aquela indagação. Exato. Então, a partir do momento que a gente vai se desenvolvendo, vai surgindo novas expectativas, Sim. vai surgindo novos desafios e isso vai precisar ser vencidos. Exato. Então, enquanto eu enfrento desafios, eu desenvolvo virtudes. Exatamente. É isso que eu sempre falo para mim mesma quando eu estou enfrentando desafios e quando eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas também. Encaro os desafios como uma oportunidade de desenvolver virtudes e eles ficarão mais leves. Exato, né? A gente estava vindo para cá, Nívia, exatamente o que você está falando, né? E eu estava conversando sobre o papel do antagonista, né, nas nossas vidas. O antagonista é aquele que, a priori, a gente entende como algo que nos incomoda, né? Mas o papel do antagonista é fazer com que nós ascendamos do ponto de vista de nós mesmos, em todos os sentidos, que é o princípio do desafio. O que se pode ter na zona de conforto? Morte. E eu sei que isso é pesado de ouvir, né? Mas é morte. Na zona de conforto não há vida, não há processo criativo. Então, quanto mais desafiados nós somos, a propensão de desenvolvermos outras habilidades, outras competências, elas se aprimoram, se avolumam. E é aí que se tem um ser humano que não só se desenvolve em função de si mesmo, mas, claro, para que ele lidere a si mesmo em um primeiro momento e faça com que essa capacidade de dar conta de si mesmo se reflita, por exemplo, na liderança efetiva do outro. Exatamente. E aí a gente começa a perceber qual é a máxima do liderar para o governar. Né? Tem uma frase de um autor que eu amo, que eu uso no método Potencial Puro, que é o professor Hélio Dana, e é maravilhosa a frase, porque ele diz que torne-se um rei e um reino lhe será dado. Gente, isso é muito profundo. O que ele está querendo nos dizer? Olha, se exponha a um processo de construção permanente de ser. E você vai chegar num nível tão espetacular, ele chama isso de um ser humano solar, que um reino será dado para que você governe. Seria muito, como que eu posso te dizer, catastrófico você entregar um reino para um rei, para uma rainha que não desenvolveu as habilidades de governo. Então, a liderança, inevitavelmente, é uma construção interna do ser para que isso possa reverberar e os outros entendam na sua energia que você, de fato, está talhado para assumir algo que vale a pena, que, na verdade, você já criou dentro. Você mobilizou isso dentro. Então, o que está fora é a circunstancialidade do que você criou dentro. Portanto, verdade. É uma projeção sua. É a hora de entrar e governar de fato, porque foi para isso que fomos chamados. É verdade. Isso que eu falo. Quem dera, falando um pouco de gestão, todo chefe fosse líder.
Seria tão maravilhoso. Exato. E foi daí que surgiu esse desejo, essa necessidade, Rodrigo, de estudar mais sobre esses conceitos da liderança que vão além dos conceitos de gestão que nós aprendemos aí nos cursos Sim. de graduação, nas pós, que são todos conhecimentos importantes, que faz Sim, parte do claro. conhecimento técnico. Sim. Mas o conhecimento emocional, esse precisa ser desenvolvido. Daniel Goleman fala que 80% do nosso sucesso está relacionado ao nosso quociente emocional. Exatamente. E 20% ao quociente intelectual. Então, se fala muito sobre QI, mas se a pessoa não desenvolver quociente emocional, como é que ela vai realmente liderar? Exato. E como você falou muito bem, eu preciso primeiro me liderar, desenvolver virtudes, me conhecer, Exatamente. saber qual é a minha identidade, a minha vocação. Isso. Porque para governar, eu acredito que eu tenho que saber a minha identidade, saber a minha vocação. Para que eu fui chamado? Eu não posso querer governar onde você governa. Sim. E para todas as pessoas, nós temos que encontrar onde é o meu local de governo. Para que eu fui chamada? Isso mesmo. Qual é o propósito que eu recebi de Deus quando eu fui gerada no ventre da minha mãe? Exatamente. Ele me deu um propósito. Sim. Com certeza esse propósito é para servir pessoas, mas para isso ele me deu um conjunto de habilidades, Exato, Nívia. atributos de uma identidade que é só minha, para que eu possa, através de uma vocação, servir pessoas. Exatamente. Fazer do mundo um lugar melhor. Exatamente. Então, é o que eu sempre falo aqui no podcast, que a nossa busca tem que ser entender qual é o nosso propósito de vida, conhecer a nossa identidade Sim. e pegar essa identidade e utilizar numa vocação, Exatamente. numa atividade profissional ou e também, eu digo, numa atividade social, Sim. enfim, aonde haja espaço, onde tenha necessidade de fazer algo de bom Exatamente. dentro da sociedade. Exatamente. Então, quando eu encontro esse lugar, aí eu estou vivendo o meu propósito. Então, eu me inspiro na vida de pessoas, né, vidas exitosas, como a sua, por exemplo, e eu penso, tá, o Rodrigo fez assim. E dentro da minha história, do propósito que é só meu, da minha identidade, como é que eu posso fazer? Exato. Cumprindo esses mesmos princípios. Sim. Eu falo, quem lidera o Governa Podcast é um podcast que quer mostrar para as pessoas princípios. Isso. Porque princípio, todos nós podemos cumprir e Sim. acessar as promessas. Exato. Só que cada um vai ter o seu jeito de fazer. É isso. Isso é fundamental. Eu falo sempre que você ter a capacidade, né, de ter clareza sobre os seus princípios é você ter um instrumento extremamente poderoso que te dirige aquilo que eu chamo de reta razão, que é uma retidão de caráter em função de si mesmo antes de qualquer coisa, para que você, de fato, construa algo que vale a pena. Desprovidos de princípios, nós seremos escravos dos nossos sentimentos, das nossas emoções e das nossas sensações. Porque sempre que isso latejar em nós sempre teremos a possibilidade, né, de fazer uma análise, eu chamo isso de autossugestão, se esse sentimento, se essa sensação, se essa emoção vale a pena ser experienciada na totalidade ou se ela fere os meus princípios. Se fere os meus princípios, seria de bom alvitre que nós nos abdicássemos disso. Né? Agora, eu só tenho essa consciência se eu, de fato, tenho uma identidade bem construída. E ela envolve, inevitavelmente, princípios. Né? De onde eu falo. Nívia, isso é tão importante. E eu falo isso com muita tranquilidade, porque até hoje, de vez em quando, eu ainda ministro algumas disciplinas em MBAs de liderança. E todas as vezes que eu recebo aqueles alunos ali em nível lato sensu, eles chegam até nós imbuídos do desejo de conhecerem ferramentas de gestão. E está tudo bem. Você disse muito bem, né? Isso é importante. Mas nós já temos hoje, né, evidências cabais de que não basta você desenvolver o seu coeficiente intelectual, QI, não basta mais só a inteligência emocional, que a gente, né, tipifica a sigla inglesa de QE, isso é fundamental. Goleman diz que 80% do nosso sucesso está ali, você disse isso. Só que agora nós temos linhas, né, inclusive na psicologia positiva, que diz que e parece paradoxal, mas não é,
que se você não desenvolver o coeficiente de inteligência espiritual, você ainda assim pode ser que não consiga alcançar o senso de contentamento que é parte do encontro com o propósito. Imagine para onde nós estamos indo, né? A própria ciência se deu conta de que nós precisamos desenvolver princípios que estejam imbricados, né? Ligados a questões espirituais, que é a nossa própria identificação com coisas que são, né, a priori, superiores a nós. É o homem e a mulher solar, que transcendem do ponto de vista da sua formação e desenvolvimento humano. E isso é espetacular do ponto de vista da formação da liderança que nós queremos. Que tipo de liderança nós queremos? De fato, que bom seria se todos os líderes conseguissem, né, arrastar os seus times pelos exemplos. E não simplesmente pelo seu discurso, pela sua retórica. Isso é Confúcio, né? A palavra convence, o exemplo arrasta. E arrasta de qual maneira? Dando evidências daquilo que, de fato, o é do ponto de vista de líder a partir da sua integridade humana. Então, quando a gente fala de liderança para o governo, é indispensável que nós levemos ou, né, tragamos em discussão e consigamos dar, né, valoração à condição de desenvolvimento da essencialidade do ser. Quem é esse ser humano? Quem é esse líder que está se propositando a governar quem e o que necessariamente? Porque cada um há de assumir o seu papel de governança em acordo com aquilo que você cria e torna manifesto. Esse é o nosso grande desafio em formar liderança na atual conjuntura dos nossos tempos. Sim. Aqueles que são capazes de servir, de fato, de curar e de amar. E de amar. Amar incondicionalmente. Incondicionalmente. Depois que eu comecei a entender como funciona essa questão da liderança, a questão do relacionamento interpessoal ficou tão mais leve. Aquela questão de suportar uns aos outros. Em amor. Não é de, nossa, né? Suporte. Não é esse suportar, é exatamente de apoiar, entender, colocar o outro na história dele, entender que nada é do nada, que comportamentos tóxicos têm uma explicação, não uma justificativa, mas uma explicação, e que se eu quero resolver isso, eu tenho que tratar a causa, e essa causa normalmente está vinculada à falta de amor, porque amor é a essência humana. Nós fomos criados para amar e para ser amado. Isso mesmo. E quando isso falta, e normalmente isso acontece na nossa infância e vai só crescendo, as experiências de falta de amor durante toda a vida faz com que as pessoas se tornem diferente daquilo que era o plano original delas. Exatamente. E quando eu entendo esse processo, eu me torno uma pessoa mais empática, uma pessoa mais amorosa, realmente, de amar incondicionalmente. Amar incondicionalmente é uma palavra bonita, amar. Mas nós temos a tendência de amar aqueles que nos fazem o bem. Um amor conveniente. Conveniente. E agora, o amor incondicional, que é um amor necessário para todo líder, esse precisa desse entendimento de que nada é do nada, que todo comportamento ruim do liderado ou das pessoas com quem a pessoa convive mesmo tem uma explicação, e essa explicação ela precisa ser considerada e ser utilizada como recurso para trabalhar aquilo no desenvolvimento da pessoa, naquilo também que a pessoa permite que seja desenvolvido. Porque se a pessoa também não permitir, não tem como fazer. E eu vejo a liderança dessa forma, que a gente precisa entender melhor a essência das pessoas, o porquê dos comportamentos das pessoas. Então, o líder tem que estar disposto a ouvir, a colocar a pessoa na história dela. Exatamente. Então, isso mudou muito a minha perspectiva de liderança, o meu relacionamento com as pessoas, e muitas vezes até eu sou mal interpretada, porque algumas pessoas que não entendem isso, elas dizem assim, nossa, mas olha como que é mole. Né? Uma vez uma pessoa liderada minha falou assim para mim, você não manda nada aqui. Porque ela é uma pessoa extremamente dominante e uma dominante ferida. Imagina. Que ela queria que as coisas funcionassem do jeito dela. E eu não sou assim.
E eu falei, primeiro, no meu perfil já não é assim. Eu tenho um perfil estável dentro da ferramenta DISC. Aham. Estável e influente. Então, eu já sou uma pessoa realmente mais focada em relacionamento. Eu gosto de conversar, de ouvir, de procurar entender as pessoas na medida do possível. E aí, ela falou isso para mim. Eu falei, olha, eu tenho a convicção de que eu não estou errada. Aham. Do que esse meu processo de trabalho, de procurar entender as pessoas, de procurar, sim, alinhar, de fazer feedback, de fazer alinhamento de conduta, de processo de trabalho. Sim. Que isso é um processo de construção, eu acredito que eu não estou errada. Falei, porque isso já está comprovado em vários estudos, Sim, em exatamente. vários livros, né, com várias pessoas que são referências nisso. Sim. Falei, então eu tenho estudado, então assim, eu tenho convicção disso, apesar de você não compreender. Então, e por muitas vezes nós somos julgados por aquilo que nós acreditamos. Só que aí você vai comprovando o que realmente é Exato. a partir dos resultados que você vai gerando. Exato, nossas evidências. Com as evidências. E para isso é preciso ter perseverança, persistência, é preciso ter resiliência. Exato. Então, são habilidades que também nós precisamos desenvolver para que a gente possa colocar em prática aquilo que a gente acredita. E precisa de pessoas corajosas para isso, para mudar cenários. Sem dúvidas. E eu concordo plenamente com a sua narrativa. Eu acredito e sinto também as mesmas questões relacionado à perspectiva do outro, né? Sobre o meu modelo de liderança, algo que eu desenvolvi há algum tempo, né? Eu passei da fase de me preocupar com aquilo que o outro pensa sobre mim. Mas, invariavelmente, você ouve, né? Sim. Que, Rodrigo, você tem uma liderança muito complacente, a sua liderança é muito condescendente. E, na verdade, não, sabe, Nívia? Eu quero fazer do meu ambiente, né, dos nossos ambientes de negócios, ambientes de serviço e cura. Eu não quero que a triagem seja uma empresa que adoeça as pessoas. Sim. Sabe, um ambiente de, eu uso uma expressão pesada, um matadouro de gente. Sim. Nós não precisamos criar uma ambiência dessa. Sim. E, invariavelmente, você vê isso dentro das organizações. Sim. As pessoas que se machucam, se ferem ali, e às vezes é porque falta uma liderança que queira, de fato, conhecer as feridas que o outro carrega. Sim. E é óbvio que eu preciso criar uma ambiência para que o outro queira me apresentar essas feridas. Sim. Porque a gente sempre parte do princípio que o outro foi contratado para fazer aquilo que está determinado. É óbvio que ele está sendo chamado para o cumprimento de algum procedimento operacional, alguma missão. Mas ele não é só um ser procedimental. Ele é também sentimental. Sim. Ele carrega emoções. Então, eu sempre me dou ao luxo de tentar entender o percurso dos meus colaboradores, dos meus parceiros, saber de onde eles estão vindo, o que eles carregam, né, do ponto de vista do seu processo histórico-social. Sim. E isso humaniza, sim, as relações. É o que eu sempre digo, olha, vamos apresentar as evidências do que é o turnover dentro de uma empresa onde você tem uma pseudo-liderança, porque, Nívia, eu não posso dizer que alguém que assume o papel de líder esteja destoado da compreensão do outro. Porque, na minha compreensão, isso já não é liderar, sabe? Isso é um modelo de chefia muito antiquado na realidade. Sim. Porque o líder precisa entender que ele é o primeiro servidor dentre todos. E servir em que sentido? Em saber quem você é. Eu quero saber quem você é, o que você carrega, o que te trouxe até aqui. Porque se você chegou até aqui, em algum momento você projetou isso. Sim. E se você veio não só para ganhar dinheiro, você veio para passar por um processo de cura. O meu ambiente é um estratagema de cura para você. Meu Deus, se todos nós entendêssemos isso, nós teríamos, sem dúvidas, ambientes de trabalho, organizações que, de fato, valessem a pena. E você disse algo que, para mim, também é muito real, né? Graças a Deus, nós temos pessoas como você, que pensa dessa forma o papel do liderar.
Graças a Deus, nós temos hoje lideranças em todo o país e fora do país que já entendeu que nós somos instrumentos de cura e não simplesmente de marginalização de uma equipe que deveria ser altamente colaborativa em função da geração de riqueza. Uhum. A gente quer, evidentemente, gerar riqueza nos nossos negócios, mas nós queremos que as pessoas sejam felizes. Sim. Bem-estar e felicidade precisam ser duas expressões que todo líder contemporâneo precisa ter timbradas nos seus corações e nas suas mentes. Qual é o meu papel como líder? Gerar bem-estar e felicidade. Custe o que custar, que preço for. Para além disso, nós não poderíamos dizer que nós teríamos uma liderança. Sim. Muito pelo contrário, né? Nós estaríamos assumindo um papel de adoecimento das pessoas ao Sim. nosso redor. Nível, eu não quero ser isso, um instrumento de dor para ninguém. Eu sempre digo isso. Não queiramos ser uma obstrução à fluidez do outro. Sim. Nós não podemos fazer isso. E o líder é aquele que entende que o outro precisa ter fluidez. Eu tenho que criar essa ambiência. E, inevitavelmente, nós teremos que aprender a curar essas pessoas. Se não for para curá-las em todos os sentidos, Nívia, o nosso papel de liderança é muito pragmático do ponto de vista do gerir um negócio. Sim. E eu não sei se isso vale a pena. Entende isso? Uhum. Liderar é influenciar pessoas. E não tem como influenciar pessoas se não se conectar a pessoas. Exatamente. Não tem como. A pessoa pode até fingir que está entendendo, está balançando a cabeça, vou fazer. Uhum. Mas na hora que, se ela não está engajada, se ela não acredita, se o líder não conseguiu despertar nela o desejo de fazer, Isso. no primeiro desafio, essa pessoa para. Exatamente. Ela faz menos do que ela poderia. Exato. Porque ela não se sente pertencente, ela não se sente acolhida, ela não se sente respeitada. Sim. Eu tenho estudado sobre salário emocional. Uhum. E super importante. É o que eu acredito que as empresas, qualquer organização, precisa procurar desenvolver. E eu entendo que é um processo. Sempre falo que toda essa questão de desenvolvimento humano, desenvolvimento das relações humanas é uma jornada. Sim, uma Isso jornada. não tem um destino. Isso. Até porque nós somos extremamente dinâmicos. Sim. Então, a gente tem que estar sempre tendo essa visão de procurar desenvolver isso. E nós não vivemos só de salário financeiro, Sim, de dinheiro. Claro. Eu dou sempre o exemplo. Se uma pessoa que ganha 10 mil, ela recebeu uma proposta que no mês que vem ela vai receber 100 mil. Ela vai ficar super feliz com esses 100 mil. Uhum. Mas daqui 3 meses, esses 100 mil já vai deixar de representar para ela ter o mesmo valor que ele teve há 3 meses atrás. Exatamente. Porque ela vai melhorar o padrão de vida dela, vai aumentar os gastos, enfim. Sim. Se ela não tiver algo compensatório emocionalmente falando no trabalho, daqui 3, 4 meses, ela vai voltar a ser a mesma pessoa que ela era quando ela ganhava 10 mil. Exatamente. Estou dando um exemplo aqui absurdo, né? De 10 mil para 100 mil, mas não é exatamente para exemplificar a questão do que o dinheiro... Ele é uma pequena parte da satisfação de um colaborador. Sim, é um componente. Ele é só um componente, ele não é tudo. E muitas vezes eu fico triste quando eu vejo pessoas falando assim, vou fazer um concurso público em tal função, em tal carreira, porque lá ganha tanto. Uhum. Eu falo, ai, que dó, eu penso, né? Porque também se a pessoa não pede minha opinião, também não vou meter minha colher onde eu não fui chamada. Isso mesmo. Não sei, inconveniente. Mas eu fico com pena da pessoa, porque eu penso assim, ela está indo por uma proposta... Logo, isso vai perder aquele valor inicial, aquela curiosidade, sei lá, aquela empolgação, sei lá, o status, não sei por qual motivo também possa ter gerado o interesse da pessoa naquela função. Então, aquilo ali logo vai se perder e a pessoa vai passar a ser a pessoa certa no lugar errado.
Exatamente. E uma pessoa menos produtiva, uma pessoa que reclama, uma pessoa que conta as horas para terminar o expediente, uma pessoa que conta as horas para o próximo final de semana prolongado, Imagina. para as próximas férias ou até para aposentadoria. É, Eu falo, Deus me livre eu ser uma trabalhadora que fica contando os dias para minha aposentadoria. exato, é isso mesmo. Eu não pretendo me aposentar, porque Aham. quando a gente vive o propósito, a gente faz aquilo que a gente gosta, que faz Isso. sentido, não tem essa questão de aposentadoria, porque você pode usufruir a vida mesmo Claro. trabalhando. Claro. E para isso a pessoa precisa saber qual é o propósito, conhecer a identidade. E hoje, infelizmente, Rodrigo, eu não vejo tantas pessoas interessadas nisso. Com certeza. E eu compactuo com o seu pensamento e percepção, né? É. Eu sempre digo que, infelizmente, né, a grande maioria encontra-se em um estado de subutilização. Sim. Porque do ponto de vista do ser, potencialmente falando, Nívia, nós estamos prontos. Sabe, a gente vê coisas espetaculares sendo feitas por seres humanos que, do ponto de vista físico, tem um monte de limitações. E ainda assim, produzem coisas espetaculares. Porque quando eu consigo acessar, né, a essencialidade daquilo que temos, é poder puro. E isso é muito real. Agora, é mais conveniente você se abdicar do processo de construção desse poder e tomada de consciência dele, porque eu vou ter o tempo inteiro, né, que está diante de desafios hercúleos, para que eu desenvolva e, claro, me perceba capaz. É a máxima do antagonista. Você se desenvolve, o seu antagonista cresce, porque ele sabe que você é ilimitado do ponto de vista da sua própria construção. Só que as pessoas querem, invariavelmente, o caminho mais fácil, aquilo que é cômodo, conveniente. E você entra em um estado de subutilização. Imagine, Nívia, até onde nós podemos chegar, Sim. do ponto de vista de nós mesmos. Sabe, eu sempre me pego pensando, aonde eu ainda estou me limitando? E é espetacular quando você sabe exatamente o que, de certa forma, limita você. É um estado de autoconhecimento. Você sabe que pode avançar e sabe exatamente quais são as amarras que te impedem. E algumas delas são importantes até para que você desenvolva a virtude de ser um ser humano prudente, para que você não troque os pés pelas mãos, né? Uma analogia que a gente costuma utilizar. Mas, enfim, quando você é consciente disso, você não pode se privar de se tornar aquilo para o qual você foi chamado. Sabe, seria um estado de abrupta negligência. Eu sempre gosto de me remeter à parábola dos talentos. É como se eu desse a você um talento e dissesse, olha, Nívia, está contigo. O que significa o talento? O potencial todo está em você. Estou te dando tudo que você precisa para uma vida espetacular, abundante, sem escassez em todos os sentidos dela. Eu vou voltar, Nívia, daqui a 20 anos para ver o que você fez com esse talento. E eu volto daqui a 20 anos, você me entrega na mesma mediana que eu te dei, ou seja, é muita negligência do ser. É como se você dissesse, Rodrigo, eu não tive coragem. Então eu quis, né, sabedor de que você viria, e eu estou usando uma analogia da parábola bíblica, né, eu guardei isso para te devolver na mesma medida. É mediocridade do ser. Sim. Você não recebeu a vida para devolvê-la na mesma medida. Eu sempre disse isso, alguém em algum momento precisa dar conta de pagar o endividamento do ser. Rodrigo, o que é esse endividamento do ser? É a nossa construção histórico-social que nos faz reféns de um monte de paradigmas de segunda classe, que gerem em nós essas emoções caídas, a escassez, a incapacidade de produzir, de nos identificar com alguma coisa que vale a pena. Nós precisamos pagar essa dívida. Como que eu pago um endividamento do ser? Eu pago isso tomando uma decisão muito abrupta sobre mim mesmo em relação àquilo que eu sou. Eu não tenho que repetir histórias. Eu tenho que protagonizar a minha história. Sim. Sabe, haja o que houver, que preço for. Eu não preciso ser refém do meu passado, da história do papai, da história da mamãe. Se eu fosse refém da história dos meus pais, linda a história dos meus pais. Eu os honro o tempo inteiro, Sim. sobretudo sendo maior do que eles.
que é a maior e mais expressiva maneira de honrar pai e mãe. Seja maior do que eles em tudo. Eu tenho certeza que sua filha, né, se ela conseguir ser maior do que você em todos os aspectos, você vai encher o seu coração de alegria. Sim. Então, eu sempre digo que nós não podemos nos furtar de saber até onde nós podemos ir. Mas, infelizmente, o que se tem convencionado é um estado de conformismo. Porque é mais fácil nós criarmos os subterfúgios para a justificação da nossa própria negligência. Sim. Mas, na verdade, né, o talento dado é para que você o torne 100 por 1. Imagine, de repente, volta o Rodrigo, 20 anos, Nívia, e aí? Uau! Que espetáculo! Que ser humano maravilhoso! Que liderança, né, profícua, valorosa! Olha tudo que você tem sobre suas mãos, não é? Aquele que tem, mais lhe será dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, é uma condição de projeção. Nós precisamos ter a ousadia, Nívia, de saber até onde nós podemos ir. Claro, com prudência. Se eu não sei o caminho, vá buscar um counseling, né? Um conselheiro, um mentor, um tutor. Olha, Nívia, você acabou de dizer que tem o seu, né, mentor. E é de bom ouvido que todos nós os tenhamos. Sim. Porque nós não sabemos tudo. Sim. Imagina, nesses 21 anos enquanto empresário, Nívia, eu errei muito. Eu tive muito prejuízo, né? Acertei muito. E usufruí muito de pessoas espetaculares que diretamente, né, contribuíram e me ajudaram nesse percurso de empreender. É um processo de aprendizagem, mas Na multidão de conselhos, a sabedoria. a sabedoria. É preciso querer isso. Não é? Uma das coisas que eu sempre digo, meu Deus, desejemos uma vida que vale a pena, porque ela já nos foi dada. Sim. Não é? Lembremos-nos lá, né, do texto de Jeremias 28, não é? Eu sei bem o que eu tenho ao seu respeito, uma vida abundante e um futuro valoroso. Sim. Agora, a questão toda é o que nós estamos fazendo, não é, com as nossas próprias vidas e, sobretudo, o que ou em quem nós estamos nos tornando do ponto de vista da nossa liderança. Sim. Inclusive, esse sonho a gente tem que incutir nos nossos colaboradores. E é papel nosso, Nívia. Sim. Eu não desisto por onde passo, porque eu acredito nisso. Isso. Porque eu experimentei isso. Eu vivo isso. Exato. E eu acredito que a gente só tem duas escolhas na vida. Ou você escolhe ser o protagonista ou a vítima. Exato. E a vítima, ela sempre vai encontrar desculpas. Sim. E ela sempre vai ficar como cauda. Exato. Olha como isso é forte. Então, você faz as suas escolhas, vai ter a sua consequência. Então, eu gosto de ser essa pessoa inconformada. Isso. Porque eu sei quais são as promessas Exato. né, que eu tenho e não é só minha, é de todos. É de todos. Todos nós temos essas promessas. Isso mesmo. Promessas de viver o melhor aqui nessa terra. Então, nós temos que buscar o caminho para isso. Isso. E eu acredito muito nessa questão de ter uma mesa do conselho. No método Evo, nós temos uma ferramenta que chama Mesa do Conselho. Olha aí. E nessa mesa do conselho, uma pessoa que faz essa ferramenta, ela consegue observar se em cada uma das cadeiras que precisam ser preenchidas para ter, né, uma mesa completa do conselho, já existe alguém sentado, ou se tem alguém próximo, ou se aquela cadeira está vazia. Olha que legal. Porque se a cadeira está vazia, é uma lacuna que você ainda tem que você precisa preencher, para que você possa chegar aonde você planeja chegar. É isso. Né? Então, na mesa do conselho tem o mentor, tem o discipulador, tem o treinador, porque sempre nós vamos precisar aprender novas coisas. Sempre. Né? O treinador não precisa ser uma pessoa que já venceu na área que você venceu, mas ele tem um conhecimento que você precisa, né? Que você quer vencer, na verdade, né? Mas ele tem um conhecimento que você precisa para você chegar onde quer chegar. Exato. Agora, o mentor já tem que ser uma pessoa que venceu aonde você quer vencer, porque ele vai te ensinar a chegar mais rápido. Exatamente. Ele não vai cometer os erros, né? Ele já cometeu os erros, ele já aprendeu com os erros e você vai
passar por isso mais rápido. E tem que ter o aluno também. Exatamente. Tem que ter aquele que a gente vai ensinar. Ensinar. O herói, no meu caso, é Jesus Cristo. Olha aí. Então, em cada uma dessas cadeiras tem que ter alguém. Se não tem alguém, é uma brechinha que você está dando para atrasar o seu desenvolvimento. Exato. E, consequentemente, que você chegue onde planejou chegar. Na vida merecida. Isso. Às vezes, a desejada ainda está equivocada se a gente não tem clareza sobre o propósito. Isso. Carrega dores que ainda não foram curadas. Então, isso pode confundir um pouco a questão do nosso desejo. Mas o estado merecido é esse, da vida com abundância. Com abundância. É essa, o nosso estado merecido. E para chegar lá, nós precisamos construir uma história. Exato. Um processo, se permitir passar por um processo. Eu tenho sempre falado para as pessoas também, se permitam viver novas experiências. Isso. A mente humana, o cérebro, ele não processa o desconhecido. Se você não conhece, se você não se permitiu experimentar coisas novas, como é que você vai desenvolver um pensamento novo, uma ação nova, um hábito novo e, consequentemente, um resultado novo? Exatamente. Não tem como ter um processo de mudança se você não teve novas experiências. Exatamente. Se permita ouvir e ver coisas novas, diferentes. E a gente vê as pessoas muito assim, muito engessadas naquilo. Sim. Ou seja, elas estão imbuídas do não experienciar a própria vida, né? Sim. Então, é determinante que, em algum momento, você se exponha e experimente, né? Experimente novas coisas, novas ambiências, novas parcerias, para que você possa, de fato, se desenvolver nesse sentido, né? É exposição, né? Uma exposição, claro, né? À medida, uma exposição propositada, para que você, de fato, tenha acesso a novas coisas, né? Sim. Nós precisamos disso em todos os sentidos, né? Sempre que nós temos acesso a algo novo, inevitavelmente há disrupção em nosso pensamento, na nossa psicologia. Você começa a hipotetizar novas coisas, você deseja novas coisas, gera novas expectativas. Isso é vida, né? A todos nós, né, Nívia? Agora, claro, tudo é um processo de descortinamento do ser, né? Tomada de consciência. Por isso, o papel da liderança é cada vez mais determinante. Se alguém chega até nós, nós temos um papel, né, ético-moral de não só resgatar o sonho incutido, mas oportunizar um processo de realização desses sonhos. E aquele que tiver olhos para ver, vai enxergar isso. Quem tiver ouvidos para ouvir, vai ouvir. Porque, infelizmente, né, mesmo sabedores de que uma vida abundante ela é para todos, nem todos terão acesso a isso. E, às vezes, não o terão por conta das suas próprias escolhas e decisões. Eu preciso me oportunizar. Sim. Você quer ver coisas que são catastróficas ao ser humano? A presunção de achar que sabe tudo. A arrogância de não querer sentar à mesa com outros, sejam mais velhos ou mais novos, para aprender alguma coisa. A petulância, não é? Em função de entender que eu sou capaz de todas as coisas unilateralmente. Sabe, são elementos catastróficos do ser. O ser humano arrogante, petulante, soberbo, dificilmente, Nívia, conseguirá alcançar o nível de liderança que nós precisamos. Ou seja, dificilmente impactará em função da geração de vida que vale a pena. Muito pelo contrário. Será, né, um estratagema de catástrofe, de destruição de vidas. E, meu Deus, nós não fomos chamados para isso. Muito pelo contrário. Nós fomos chamados e, se Deus nos permitiu estar onde nós estamos, o nosso papel é, de fato, servir essas pessoas em função de devolvê-las a dignidade de sonhar. Sim. Para que, com essa dignidade, sejam capazes de enveredar um processo de vida em função da realização dos seus sonhos. É verdade. É para isso que nós fomos chamados, Nívia. E eu acredito muito nisso. Eu também, muito. Eu vi um vídeo no seu Instagram que você falou sobre merecimento. Sim. E eu acho esse assunto extremamente importante. Talvez seja o pontapé inicial para uma pessoa
ter uma mudança radical na vida dela. Sim. As experiências ruins fazem com que a gente acredite que a gente não merece, que não é pra gente. É pro outro, mas não é pra mim. Porque, de repente, eu cresci ouvindo, né, meus pais falando que filho de pobre não se forma. Que, você vai ser a vida inteira isso daí. O dinheiro é sujo. O dinheiro é sujo. Então, muitas falas que fazem com que a gente crie crenças limitantes. Exato. E crenças é algo extremamente poderoso. Tanto as potencializadoras quanto as limitantes. Com certeza. E essas limitantes, elas fazem com que a gente ative esse não merecimento. E se eu não acredito que eu mereço, eu não vou sonhar. Acabou. Não é para mim, é para os outros. Aí não tem como começar nada. E aí eu queria que você falasse um pouco, né, dentro da sua expertise, né, da sua genialidade em falar sobre isso. Como que uma pessoa pode despertar o merecimento? Por onde ela pode começar? Tá, então eu costumo dizer o seguinte, ó. O não merecimento, ele é mesmo uma crença limitante. E o não merecimento, ele é a esterilidade do ser. O que eu chamo de esterilidade do ser? Você sobrevive, mas você nunca será capaz de criar nada, inclusive que possa trazer satisfação e contentamento em você. Porque é uma crença poderosíssima ao estado de nulidade do ser humano. Eu abdiquei, Nívia, de viver. E isso está incutido, inclusive, às vezes, no nosso subconsciente. Meu Deus, como que eu preciso quebrar isso? Eu preciso, inevitavelmente, de passar por uma experiência de saber quem eu sou na minha essencialidade. Eu tenho que buscar uma identidade. Sabe, seja ela qual for. Eu sou, como você disse, apaixonado por Cristo. Então, se você é um cristão e vai ouvir o nosso podcast, vá saber, de fato, o que ele significa para você. Porque quando você tem uma identidade, você é capaz de se lançar em uma revolução individual, que é negar essa condição que é momentânea e circunstancial. Você tem que trazer isso para o seu nível de consciência. Sabe o que é o grande problema das pessoas que vivem esse estado de não merecimento? Elas começam a encontrar desculpas e estratagemas para isso. Ela culpa o pai e a mãe por isso. Ela culpa o dia que nasceu por isso. Ela culpa o horóscopo por isso. Ela culpa Deus por isso. Deus culpa não o governo. quis, culpa o governo. E, gente, não tem culpados a não ser nós mesmos. É óbvio que isso é um processo difícil, porque isso, às vezes, está cristalizado. A única coisa que é verdadeira em você, olha que coisa dolorida e paradoxal, é que você não merece nada na vida. Quando, na verdade, você não só merece, como tem tudo à disposição, porque tudo já foi feito. Eu acho lindo a expressão de Cristo na cruz, Pai, está feito. Ou seja, agora é com eles. Só que nós precisamos ter essa consciência. Nunca, não é possível haver mudança sem antes você estar em um estado de consciência. Sim. A sua condição precisa te incomodar, porque ela não pode ser finalística. Ai daquele que viver em estado de contentamento. E quando eu digo contentamento, eu não estou falando de não ser uma pessoa grata, muito pelo contrário. Sim. Nós precisamos ser, né, inconformados do ponto de vista daquilo que nós estamos nos transformando. Agora, Rodrigo, como que eu posso me desvencilhar de uma crença de não merecimento? Eu costumo dizer que vá a conta-gotas. Tudo que você desejar, quando você realizar, sinta o poder de ter realizado. Pode ser pequenas coisas, celebre. Vá, sabe, desestruturando essa mentalidade de não merecimento. Eu falo que isso é fé com obras, né? Mostre-me a tua fé que eu mostrarei as minhas obras pela fé. Creia em alguma coisa, que seja pequena. Realizou, experimente a sensação, o sentimento de ter realizado. Isso vai te empoderando. Sim. É assim, Nívia. Não é? Se a gente olhar para os nossos negócios, se eu olhar para a empresa hoje, eu vejo claramente uma ascensão de empoderamento. Todas as vezes que eu ousei em alguma coisa e realizei, experimentei a sensação de ter realizado, eu me empodero para um passo além.
Isso é um processo de desconstrução dessa crença de não merecimento. Comece a experimentar o que você merece. Meu Deus, isso é poderosíssimo. 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 Estar onde você sempre quis e de repente você se vê. Fazer uma viagem que você sempre acalentou no coração e de repente você está lá. Entrar no cockpit de um carro que você sempre sonhou e agora você está pilotando esse carro. Eu sei que eu estou falando aqui de coisas muito banais. Estou falando aqui em uma perspectiva do ter. Uhum. Mas o dia que nós entendermos que o nosso ser começa a se desvencilhar dessas crenças limitantes, o nosso fazer ganha congruência. E o ter é uma consequência inevitável. Você vai experimentar. Então, hoje, uma das crenças mais catastróficas que nós temos no ser humano é a de não merecimento. E, Nívia, é extremamente incongruente. Um cristão, e aí eu estou falando de onde eu bebo mesmo, se vê numa condição dessa. É pura incongruência. Se você hoje se identifica com a obra da cruz e vive em função da escassez, tem alguma coisa errada. Você não entendeu o que foi a obra na cruz. Sim. Você precisa ressignificar tudo isso. Sim. Então, isso é algo que nós precisamos levar muito a sério, porque não há culpados. Não é? Há alguém que precisa passar por um processo de revolução interna. Eu tenho que abdicar de muitas coisas, do ponto de vista da minha história, da minha construção social. É o não compactuar. Você lembra quando o apóstolo Paulo disse, olha, não vos amoldeis a este sistema de coisas, mas transformai-o pela renovação da mente. Ou seja, reconstrua o mundo que você vive. Hélio Dana vai nos dizer o quê? O mundo tem a expressão que eu quero dar a ele. Pinte-o das cores que você deseja e crie um paraíso portátil. Isso é lindo. Sim. Mas isso é próprio daqueles que desenvolveram a coragem de se reinventar enquanto seres humanos. Sim. Eu sempre falo, se você quer viver algo novo, conheça coisas novas, experimente coisas novas. E é óbvio, congruente com seus princípios e valores. Exatamente. É óbvio isso. Mas você precisa se oportunizar. Para tudo tem uma solução. Sim. Não dá para se acomodar com o resultado que já tem, sendo que ele não está bom. Sim, imagina. Então, a gente tem que ser inconformado. Exato. E às vezes as pessoas ficam me olhando, eu falo assim, experimenta coisas novas, porque realmente é profundo como você trouxe aqui. Mas as pessoas precisam se disponibilizar a isso, a passar por esse processo. Sim. A tomar posse daquilo que já foi dado. Sim. E é um processo. É processo. Estar em movimento. Movimento é emoção e emoção é movimento. Isso aí. Se não estiver em movimento, não tem como acontecer nada. Não tem. Eu falo isso para mim todos os dias. É. E é realmente uma reprogramação Total. mental. Imagina só, você passou uma vida inteira, anos pós anos, construindo os caminhos neurais. Sim. Com aquele estímulo e com aquele padrão de resposta. De repente, você tem um estímulo novo e você quer um resultado novo, você vai ter que passar por um processo. Você vai ter que se submeter. Isso dói. muitas vezes vai causar dor, Dói. constrangimento. Mas enquanto você passa por isso, você vai se transformando, você vai ganhando novas virtudes. Exato. E aí não é sobre o que você conquistou, mas sobre quem você se tornou. Exato. E é aí que a gente vê o ter vindo à existência, à manifestação. Exatamente, Porque dentro desse seu método. sabe? Uhum. Eu sempre falo isso lá no MPP. A hora que você, de fato, se tornar, né? Esse ser humano espetacular, esse rei, essa rainha, quando você se tornar um monarca de si mesmo, fica tranquilo. O reino se apresentará a você para que você governe sobre ele. Isso, para mim, é muito forte, Nívia. É muito forte. Eu acho que o grande problema nosso, e é a grande condição catastrófica do ser humano, é você querer ter alguma coisa antes de você ter se tornado algo que valesse a pena. Isso é catastrófico. Sim. E a gente tem visto muitos exemplos, né, literais sobre isso. O ter sem o ser. Né? Tem uma professora maravilhosa, a professora Lucilena, que diz o seguinte, eu prefiro o bom caráter desprovido de habilidades e competências do que o mau caráter, um exímio ser competente. Isso é muito forte. A gente precisa construir o ser.
Isso é Exato. papel nosso da liderança. Para que quando ele acessar o ter, e esse ter vier à existência, ele saiba exatamente para qual fim. Imagina, Rodrigo, hoje você está montando um ecossistema de empresas, sim. Qual é o grande objetivo disso? Gerar riqueza para que os outros usufruam e também se desenvolvam na perspectiva de se tornarem reis de si mesmos, senhores de si mesmos. Não é simplesmente para gerar riqueza, para que eu sente, né, em uma cadeira e olhe as pessoas. Não, muito pelo contrário. Então, isso precisa estar muito claro. E isso é propósito. E isso é propósito. Não é para mim mesmo, né? Eu ouço sempre isso da minha esposa. Amor, por que a gente ainda está fazendo isso, né? Porque a gente tem um propósito. Nós ainda temos que servir muitas pessoas, Sim. curar muitas pessoas e torná-las autônomas do ponto de vista de si mesmas. Exatamente. É o papel da liderança. Nívia, a gente tem que amar essas coisas. E o propósito é o que dá sentido à vida Exato. e à nossa vida. Exatamente. Sem propósito, não tem razão de existir. Tem razão de existir. Imagina, É verdade. seríamos como um símbolo, né? Que só ressoa alguma coisa, mas que inevitavelmente serve-se a muito pouco, né? Nossa, que conversa maravilhosa, Maravilhosa. profunda. Exato. Eu espero que você que está nos acompanhando aqui possa ver e rever esse conteúdo aqui do Rodrigo, porque realmente é um conteúdo poderoso, transformador, é um conteúdo que todos nós precisamos acessar, precisamos refletir sobre ele Isso. e tomar consciência através desse conteúdo da nossa existência, do que nós estamos gerando de resultados na nossa vida, do que nós estamos contribuindo Exatamente. com o mundo, né, para que ele seja um lugar melhor e pensar assim, tá, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer e entrar em ação. Porque se ficar só pensando também não vai acontecer nada. Não vai. Nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Né? Tendo uma motivação certa. Isso. Então, motivação é algo que a gente precisa sempre estar desenvolvendo. Quando faltar a motivação, você ativa a disciplina. Isso. E faz o que precisa ser feito. Poderoso. É. Todo dia eu falo isso pra mim. Tudo que eu falo aqui, em qualquer lugar, eu aplico na minha vida, viu? É. Porque é um processo. Eu sempre isso falo, mesmo. um processo. Às vezes fala assim, você não pode falar, né, se você ainda não está totalmente, vamos dizer assim, modificado. Mas eu acho que tem que falar sim. Com certeza. Porque enquanto você ensina, você também aprende. Exato. E você vai também colocando em prática e você vai melhorando a cada dia. Sim. Qual é o objetivo? É ser perfeito? Não, mas essa é a melhor versão a cada dia. Com os recursos que tem, onde está. Exatamente. Então, comparação só com você mesmo. Exatamente. Isso aí, né? Não vamos nos comparar com outras pessoas, isso é fonte de frustração e sofrimento também. Sempre. É isso aí. Muito obrigada pela sua generosidade Que de estar isso. aqui no nosso podcast. Tenho certeza que foi um conteúdo maravilhoso que vai acrescentar muito na vida das pessoas que nos acompanham aqui no podcast. Sim. E eu trouxe esse livro aqui para você de Legal, presente, muito bom. que é um livro do Márcio, em que eu tenho a honra de ser coautora, Muito obrigado. que é Tríade do Poder. Eu tenho certeza que é um conteúdo que vai contribuir também nesse seu processo, né, de Com certeza. aprendizado aí no desenvolvimento humano. Esse livro traz princípios e valores divinos. Aqui a gente não fala de religião, mas a gente fala de princípios divinos Aham. que, quando praticados, inevitavelmente gerarão a promessa que está vinculada a esses princípios. É isso que Tríade do Poder Muito bom. traz. Ajuda as pessoas também a entrar em ação, porque ao final de cada capítulo tem uma ação. Para a Legal. pessoa realmente ter o resultado, porque como você falou, eu preciso ter resultados, eu preciso ver que eu Sim. estou evoluindo, para que eu acredite que eu posso, né, que eu vou fazer mais. Evoluir, fiz isso, então se eu fiz isso, a minha mente já entende que eu posso fazer mais. Exatamente. Então, a ação ela precisa ser colocada em prática e quando conseguir, celebre, como o Rodrigo falou muito bem, que isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Deixa uma mensagem final aqui, Que bom. Rodrigo, fazendo um favor para os Tá, eu nossos quero- espectadores. Tá bom, eu quero mais uma vez agradecer do fundo do coração pela oportunidade de participar aqui com você desse momento tão singelo, mas tão poderoso do ponto de vista Sim. de nós mesmos, né? E
deixar o recado de que é preciso continuar sonhando, né? Enquanto houver em nós a capacidade de sonhar, nós conseguiremos nos mover para alguma coisa que vale a pena, né? Não abdiquemos do princípio do sonho e façamos dele o principal elemento e fagulha de movimento das nossas próprias vidas. E se comprometa com o sonho. Comprometimento e intencionalidade, né? São duas palavras poderosíssimas que, se manifestadas do ponto de vista da nossa ação, inevitavelmente trará à existência aquilo que nós acalentamos nos nossos corações. E que nós consigamos, né, desenvolver cada vez mais uma liderança profícua para que essas lideranças, de fato, governem sobre tudo aquilo que elas tocarem e colocarem as suas mãos. E que seja assim com você também, viu, Nívia? Que tudo aquilo que você tocar prospere. Amém. E onde as plantas dos seus pés pisarem, que você assuma a autoridade e aproprie-se da terra. Amém. Tá bom? Eu recebo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Isso mesmo. Desejo também para você o dobro, o triplo de todo o bem, de todas essas palavras maravilhosas que você declarou sobre minha vida. Gratidão. Deus te abençoe. Amém. Deixa aqui também para os nossos espectadores aqui, seu contato, suas redes sociais, para que eles possam acompanhar seu conteúdo, que é maravilhoso. Tá bom, o meu Instagram é Rodrigo Pereira CG. É bem facinho, né? Rodrigo Pereira, C de Campo, G de Grande, né? De Campo Grande, porque eu amo essa cidade. Pode buscar lá no Instagram, com o maior carinho do mundo. De vez em quando eu posto algumas coisas que possa fazer sentido, né? De vez em quando, não. Tem muito conteúdo lá que faz sentido, hein? E eu agradeço mais uma vez. Sugiro fortemente que vocês sigam, que vocês acompanhem. Que bom, que bom. Nós estamos encerrando aqui mais um episódio do nosso podcast Quem Lidera Governa. Foi um episódio maravilhoso. Eu estou realmente impactada com o poder da palavra de Deus, dos princípios, dos seus exemplos, Rodrigo. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, pela sua generosidade, né, por toda a sua disponibilidade em compartilhar tudo aquilo de bom e de poderoso que você carrega. Maravilha. Sempre à disposição. Obrigada. E eu peço para você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Não é sobre nós, mas é sobre as pessoas que esse conteúdo pode alcançar e pode ajudar a transformar a vida dessas pessoas, assim como está contribuindo e transformando a sua vida também. E até o nosso próximo episódio.